Pode me chamar de Batista. Eu nunca fui de acreditar em assombração ou lugar maldito, mas o que rolou comigo no final de 2024 mudou o meu jeito de ver o mundo, principalmente quando o assunto é negócio de ocasião. Eu e a Luana, minha namorada, estávamos vindo de um ano bem difícil. Eu trabalho com suporte técnico e ela é recepcionista, então você imagina que o orçamento estava no limite. Dezembro chegou e a gente precisava desesperadamente sair um pouco, ver o mar, mas os preços no litoral de Santa Catarina estavam uma loucura total. Tudo o que eu olhava nos aplicativos de aluguel era o olho da cara, coisa de não pagar nem a gasolina. Aí eu achei um anúncio perdido num grupo de rede social. Era uma casa de fundos para o mar, pé na areia mesmo, por um valor que não pagava nem uma diária de hotel fuleiro naquela época. Achei que era golpe, claro. Liguei para o número esperando ouvir qualquer conversa fiada de estelionatário, mas o dono, um sujeito chamado Conrado, estava numa agitação estranha e não parava quieto. Ele me explicou que a casa era de herança, que ele não morava na região e que só queria ocupar o lugar para ninguém invadir ou depredar durante o Réveillon. A gente marcou de se encontrar na estrada, num posto de gasolina, porque ele disse que tinha um compromisso em outra cidade e não podia ir até a casa comigo. Chegamos no posto e o sujeito parecia uma pilha de nervos. Ele nem desceu do carro direito, só baixou o vidro, pegou o dinheiro da reserva na minha mão e me entregou um molho de chaves com um chaveiro de plástico velho e meio gasto. Ele me entregou um papelzinho rabiscado com as coordenadas e falou uma frase que só me fez sentido depois. Aproveita o máximo que puder, mas se alguém da vizinhança perguntar qualquer coisa, diz que você é meu primo e que está cuidando do lugar. Eu achei estranho, mas como a gente estava economizando uns 3 mil reais naquela brincadeira, eu só guardei as chaves e segui viagem. A Luana até brincou dizendo que a gente ia chegar lá e a casa nem ia existir, ou que ia estar cheia de goteira. Naquele momento eu só queria chegar, abrir uma cerveja e esquecer que o ano de 2024 tinha sido um moedor de carne para nós dois. Eu não fazia ideia de que o motivo do preço baixo não tinha nada a ver com a pressa do Conrado ou com documentação. O problema era físico e estava ali, esperando a gente chegar. A gente seguiu as coordenadas e o lugar era de fato sensacional. A casa era bem velha, daquelas de madeira bem reforçada com uma varanda de cimento que dava direto para a areia. Não tinha muro alto, só uma mureta de pedra e um portãozinho de madeira que já estava pedindo uma pintura nova. Quando abri o portão, a primeira coisa que notei foi a areia logo na saída. Enquanto o resto da praia tinha aquele tom de areia clara, quase branca, e ali na frente do nosso portão tinha uma mancha redonda bem definida, de uns 2 metros de diâmetro, onde a areia era escura. Parecia terra molhada, mas não secava nunca. Eu parei por um segundo olhando para aquilo. A Luana veio logo atrás carregando as malas e quase pisou direto na mancha. Eu dei um toque no braço dela para ela desviar. Cuidado aí, Lu. Deve ter vazado óleo de algum barco ou de alguma máquina de obra que passou por aqui antes da gente chegar. Ela olhou com uma cara de nojo e deu uma volta larga. A areia naquele ponto era muito compacta. Parecia que alguém tinha batido com um pilão até ficar dura. Tinha um aspecto meio viscoso, mas eu não quis estragar o momento. Pensei que por aquele preço, se o único problema fosse uma mancha de óleo na frente da casa, a gente ainda estava no lucro total. Entrei, abri as janelas para ventilar o lugar e começamos a descarregar o carro. A casa por dentro estava impecável. Tinha móveis simples, mas estava tudo limpo. O que me chamava a atenção era que, mesmo com o sol forte do meio-dia batendo direto, aquela mancha lá fora continuava com aquela cara de que nunca secava, mesmo no sol. Eu cheguei a ir lá fora com uma vassoura velha que achei na área de serviço e tentei dar uma espalhada na areia de cima para ver se cobria o escuro, mas a vassoura nem entrava na areia. Era como se eu estivesse tentando varrer um bloco de asfalto frio. Desisti e voltei para dentro. Falei para a Luana que depois eu jogava um pouco de água ou tentava cavar um pouco para ver se o óleo saía, mas o cansaço da viagem bateu forte. A gente preparou um almoço rápido e fomos descansar. Naquele primeiro dia, a mancha era só um detalhe estético feio no meio do paraíso.
Eu não tinha motivo nenhum para achar que aquilo era qualquer coisa além de descaso do Conrado com a manutenção da frente da casa. No dia seguinte, o sol apareceu com tudo. Praia de dezembro no litoral é sempre aquela muvuca, e ali na frente da casa não era diferente. Muita gente passando, famílias carregando isopor, cadeira de praia, criança correndo para todo lado. Eu fiquei ali na varanda tomando meu café e observando o movimento. Foi quando a coisa começou a ficar realmente estranha na minha cabeça. A mancha escura na areia, vista de cima da mureta, parecia ainda mais deslocada. Era um borrão negro no meio daquele bege claro da praia. Mas o que me chamou a atenção não foi a cor, foi o fluxo das pessoas. Tinha um corredor natural de passagem ali, entre a nossa mureta e umas pedras que ficavam mais para o lado. Todo mundo que vinha da rua de trás passava por ali. Só que ninguém, absolutamente ninguém, passava por cima daquele círculo. Eu vi um cara vindo carregando um guarda-sol e 2 cadeiras, visivelmente carregado e distraído. Ele vinha em linha reta, na direção exata da mancha. Quando ele chegou a uns 2 passos da borda escura, ele simplesmente deu uma guinada para a esquerda, contornou o círculo e voltou para a linha reta logo depois. Ele nem olhou para o chão. Foi um movimento automático, tipo quando você desvia de um poste sem nem perceber que pensou nisso. Aquilo me deixou encafifado. Fiquei ali quase 1 hora só olhando. Grupos de jovens, idosos, cachorros. Um vira-lata veio correndo pela areia, todo animado, mas quando chegou perto da mancha, ele travou as 4 patas. Ele deu um rosnado baixo, não para algo que estava lá, mas para o chão mesmo, e saiu em disparada para a direção oposta, dando uma volta imensa. Luana, vem ver um negócio aqui. Eu chamei sem tirar o olho do lugar. Ela veio ainda meio sonolenta e eu apontei para o pessoal passando. Repara naquele círculo ali. Ninguém pisa. Já faz um tempão que eu estou olhando e todo mundo dá a volta. É porque parece sujeira, Batista. Ela respondeu bocejando. O povo acha que é esgoto ou óleo e desvia. Eu também não ia querer sujar meu pé com essa graxa. Mas eles nem olham para o chão, Lu. É instintivo. Olha aquele guri ali. Um menino vinha correndo com uma prancha. Ele estava olhando para o mar, gritando para o pai dele. Na hora que ele ia pisar na mancha, o corpo dele simplesmente inclinou para o lado. Ele deu 2 passos rápidos na areia clara e continuou a corrida sem nem tropeçar. Parecia que tinha um campo de força, ou algo que o cérebro das pessoas identificava como um perigo invisível. Aquilo começou a me dar uma agonia, um incômodo que eu não sabia explicar. Não era pavor ainda, era só aquela sensação de que tinha algo muito errado com a lógica daquele pedaço de chão e que só eu estava percebendo. A partir do 3º dia, o clima de descanso foi para o ralo. A Luana começou a acordar de madrugada reclamando de um chiado persistente no ouvido. No começo a gente achou que era só água do mar, mas a coisa ficou séria. Não era ouvido entupido, era um zumbido constante, um barulho agudo que não parava. Isso destruiu o humor dela. Ela ficou irritadiça, não queria mais ir para a areia e dizia que toda vez que a gente passava pelo portão e contornava aquela mancha sombria, o barulho dentro da cabeça dela aumentava, como se alguém apertasse um botão de volume no máximo. Batista, eu não aguento mais. Parece que tem alguma coisa vibrando aqui dentro. Ela disse sentada no sofá com os olhos vermelhos. Calma, Lu. Amanhã a gente procura uma farmácia ou um posto de saúde. Não tem amanhã. Eu quero ir embora agora. Esse lugar está me deixando doente. Você não percebe? O chão parece que vibra quando a gente chega perto daquela areia preta. Eu tentei argumentar, falei que o lugar era incrível, mas o sofrimento dela era real. Ela começou a ter crises de enxaqueca e náuseas. O zumbido era tão forte que ela não ouvia o que eu falava se eu me afastasse um pouco. A tensão entre a gente subiu e não tinha mais clima para férias. Eu olhava para aquela mancha lá fora e comecei a sentir uma repulsa física por aquele pedaço de solo. Parecia que a areia estava irradiando um mal-estar que só ela estava captando com tanta força. Naquela noite a situação ficou insuportável. Ela chorava de dor
e dizia que o barulho estava arranhando o cérebro dela. Eu decidi que não valia a pena insistir. Arrumamos as malas no meio da noite, jogando tudo no porta-malas. A ideia era pegar a estrada na madrugada para ela tentar dormir e a gente chegar em casa logo. Eu só queria fechar aquele portão e nunca mais olhar para aquele círculo sombrio. Mal sabia eu que, para sair dali, eu ia ter que encarar o que estava embaixo daquela areia da pior forma possível. A gente terminou de carregar o carro por volta das 2 horas da manhã. O céu estava limpo, mas a praia estava uma escuridão completa, só com a luz dos postes da rua de trás batendo de longe, criando umas sombras compridas na areia. Eu estava exausto e a Luana estava num estado deplorável, sentada no banco do carona com as mãos tapando os ouvidos e os olhos apertados. Eu fechei o portão da casa, entrei no carro e liguei o motor. Para sair daquele corredor estreito e ganhar o caminho que levava até o asfalto, eu precisava fazer uma manobra curta, jogando a traseira do carro justamente para o lado onde ficava o círculo brilhante, meio gorduroso. Eu calculei o espaço, engatei a ré e comecei a soltar a embreagem. Quando o pneu traseiro esquerdo tocou a borda daquela mancha, eu não senti o carro deslizar suave como acontece na areia fofa. Foi um baque forte, como se o chão tivesse resolvido abrir uma boca e engolir a roda de uma vez. O carro inclinou forte para a esquerda. Eu acelerei, mas o pneu só girava em falso, cavando ainda mais fundo naquela coisa preta, como se a crosta dura tivesse cedido de vez e virado lodo por baixo. "Batista, sai daqui logo!" A Luana gritou e a voz dela saiu meio sufocada, quase num choro. "Está doendo demais. Eu não aguento mais esse barulho na minha cabeça." O carro travou, Luana. O pneu afundou nessa porcaria de areia. Eu abri a porta e desci. O pneu estava enterrado até a metade do aro numa massa grudenta que parecia puxar a roda para baixo e grudava em tudo. Eu tentei empurrar o carro pelo capô, mas ele nem balançava. A inclinação só piorava as coisas e cada vez que eu tentava acelerar de dentro da cabine, a roda cavava mais fundo. O zumbido que a Luana sentia parecia estar ligado diretamente àquela vibração do pneu patinando. Ela começou a bater com a palma da mão na lateral da cabeça, desesperada. Eu não tinha muita escolha. Lembrei de uma pá de metal pequena que tinha visto num canto da varanda e umas ripas de madeira que estavam encostadas no muro. Eu ia ter que cavar aquele lodo para enfiar as madeiras por baixo do pneu e tentar ganhar tração. Eu estava com uma raiva absurda daquela situação, com pressa de tirar a Luana dali e com um incômodo crescendo no peito. Peguei a pá, me ajoelhei na areia e comecei a golpear a borda da mancha para liberar espaço para a roda. A areia ali não saía em grãos, ela saía em blocos duros e difíceis de mover, como se fosse um barro preto misturado com óleo queimado. A cada palhetada, a resistência aumentava. Foi na tentativa de cavar um pouco mais para baixo da linha do pneu que o metal da pá bateu em algo sólido. O impacto foi tão forte que a vibração subiu pelo meu braço até o ombro. Achei que fosse uma pedra grande ou algum entulho de obra enterrado, mas o barulho foi um barulho nítido de metal batendo em metal. Eu parei por um segundo, limpei o suor do rosto com o braço e olhei para o carro. A Luana agora estava numa quietude total, olhando para o vazio, enquanto eu enfiava a mão na lama para sentir o que estava prendendo o meu carro de sair daquele maldito lugar. Enfiei a pá com toda a força que eu tinha. O metal bateu de novo naquele obstáculo e o som foi uma pancada abafada. Uma pancada de ferro com ferro. Eu comecei a tirar a areia em volta com as mãos mesmo, sem me importar com a sujeira. A lama preta entrava debaixo das minhas unhas e tinha uma textura gordurosa, difícil de limpar. Conforme eu ia liberando a área, o formato começou a aparecer. Não era uma peça de motor e nem um cano velho. Era uma grade. Uma estrutura de ferro redondo, grosso, que descia verticalmente para dentro do chão. Eu cavei mais fundo, puxando punhados daquela massa enegrecida para os lados. A luz do farol do carro batia de raspão e eu vi que a grade formava uma espécie de cubo. Era uma jaula. Uma gaiola de ferro velho e gasto, toda corroída, mas ainda muito firme. Estava enterrada ali, bem na saída do portão,
como se tivesse sido fincada para nunca mais ser removida. A mancha preta na areia era exatamente o topo dessa estrutura, onde o ferro parecia estar vazando alguma coisa que estragava a areia em volta, deixando ela com aquela cara de pasta esquisita. Meu corpo inteiro tremia de esforço e nervosismo. Eu precisava entender o que estava bloqueando o pneu. Enfiei a pá por entre as barras de ferro para tentar alavancar a estrutura e sentir a profundidade. A pá entrou num vão e bateu em algo que cedeu com um barulho de algo quebrando. Não era metal. Era algo que se partiu com facilidade, como um graveto podre. Eu me inclinei, encostando o rosto quase no nível do chão para enxergar melhor com a luz lateral que sobrava. Limpei um pedaço da fresta com os dedos, tirando a crosta de lama. No meio daquela escuridão lá dentro, eu vi um pedaço de tecido. Era um pano azulado, desbotado e quase desfeito pela podridão, mas ainda dava para ver a trama de uma camisa de tecido grosso. Logo abaixo do pano, bem encostado na grade, apareceu uma superfície branca e lisa que refletiu a luz. Eu passei a mão para limpar o resto da terra de cima do objeto. Quando a superfície ficou limpa, eu fiquei paralisado por alguns segundos. Era a lateral de um crânio humano. Os dentes superiores apareciam por uma fresta, presos numa mandíbula que parecia ter sido forçada contra o ferro até quebrar. Tinha mais coisa lá dentro, amontoada. Pedaços de ossos menores, restos de outros tecidos, tudo compactado naquele espaço minúsculo. Aquilo não era um túmulo comum. Aquela pessoa tinha sido trancada ali e enterrada como um animal, descartada na frente daquela casa. Um enjoo forte subiu pela minha garganta e eu tive que me apoiar no paralama do carro. O que me tirou do estado de choque foi o som da porta do carro abrindo com violência. A Luana desceu e caiu de joelhos na areia clara, bem longe do círculo sombrio. Ela começou a vomitar com força, enquanto mantinha as mãos prensadas contra os ouvidos, apertando com tanta intensidade que os nós dos dedos estavam brancos. Batista, pelo amor de Deus, tira a gente daqui agora. Ela deu um grito com uma voz aguda, desesperada. Eu não aguento mais os gritos. Eles não param de gritar aqui dentro da minha cabeça. Eu não ouvia nada além do barulho da água e do motor, mas o pavor dela me deixou nervoso pra cacete. Dava pra ver que era real. Eu não olhei mais para o que estava debaixo da areia. Joguei as ripas de madeira embaixo do pneu que ainda estava livre, entrei no carro e acelerei com tudo o que o motor tinha para dar. Senti o pneu patinar, morder a madeira e finalmente o carro deu um solavanco para a frente, saindo daquela situação maldita. Eu não olhei para trás. Simplesmente não conseguia. Acelerei o carro como se a minha vida dependesse de cada metro que a gente se afastava daquela casa. A Luana continuava encolhida no banco, chorando baixinho agora, mas as mãos dela já não apertavam as têmporas com tanta força. À medida que a luz do poste da praia ficava para trás e a gente entrava na estradinha de acesso, ela pareceu voltar a respirar normalmente. O zumbido, segundo ela me contou depois, foi sumindo aos poucos, virando apenas um eco, até desaparecer completamente quando a gente passou pelo portal de saída da cidade. Eu não falei nada durante as primeiras 2 horas de viagem. Minhas mãos estavam sujas daquela lama preta e eu sentia a textura gordurosa daquilo impregnada no volante, mas eu não parei nem para lavar. Eu só conseguia pensar naquela jaula, no ferro grosso enterrado na vertical e no que eu vi lá dentro. Aquela pessoa não tinha sido enterrada ali para descansar em paz. Ela tinha sido colocada lá para ser esquecida, presa numa estrutura que impedia qualquer movimento mesmo depois da morte. E a gente passou 3 dias pisando em cima daquilo, ignorando o aviso que o instinto de todo mundo na praia já tinha captado. O Conrado, o dono da casa, nunca mais me atendeu. O número dele foi desativado 2 dias depois que eu saí de lá. Eu até pensei em ir na polícia, mas como é que eu ia explicar que eu aluguei uma casa por fora, peguei as chaves num posto de gasolina de um desconhecido e achei uma jaula com ossos na areia? O medo de me enrolar com a justiça e o trauma de lembrar daquela cena falaram mais alto. Eu deletei as fotos que tinha do lugar, bloqueei as lembranças e desde então eu nunca mais procuro negócio de ocasião para fim de ano.
Hoje eu prefiro pagar o triplo, usar as plataformas seguras e ter certeza absoluta de onde eu estou pisando. No fim das contas, o barato não sai só caro. Às vezes, o barato custa a tua cabeça no lugar. Antes de irmos para o próximo relato, verifique se você já está inscrito aqui no canal e se já ativou o sino de notificação para receber as próximas histórias. Aprecio sua companhia e seu apoio faz toda a diferença. Bem, vamos continuar. Meu nome é Heloísa. Eu sou professora e na época que isso aconteceu, por volta de 2018, eu estava no limite com a conclusão da minha tese de doutorado. O prazo estava em cima, a pressão dos orientadores não parava e a minha bolsa de estudos mal dava para cobrir o básico. Eu precisava de um lugar barato e isolado para conseguir escrever sem interrupções. Acabei alugando uma kitnet num bairro mais afastado do litoral fluminense. Não era lugar de turista, era aquela área onde as casas são mais simples, com muro baixo e muita poeira. O lugar era bem básico, uma cama, um fogão pequeno e uma mesa de madeira velha que eu usei de escritório. O calor de janeiro estava absurdo. Aquele mormaço que gruda na pele e faz a gente se sentir cansada só de respirar. Eu passava o dia de regata, com o ventilador de teto ligado no máximo, tentando me concentrar nas políticas educacionais que eu precisava analisar. Minha rotina era monótona de propósito. Eu acordava cedo, passava um café e já sentava no notebook. A meta era escrever 10 páginas por dia. Eu evitava sair para não perder o foco e também para não gastar o pouco dinheiro que eu tinha guardado. O único contato que eu tinha com o exterior era quando eu ia até a varandinha da frente para respirar um pouco de ar que não fosse o do ventilador. Eu tinha certeza de que aquele isolamento ia salvar o meu trabalho. Só que o silêncio que eu tanto buscava durou bem pouco e eu comecei a perceber que a vizinhança ali tinha um ritmo bem diferente do que eu esperava para um lugar que deveria ser parado. Logo nos primeiros dias, eu percebi que não estava tão sozinha quanto imaginei que ficaria. O vizinho da casa da direita, um senhor que devia ter seus 60 e poucos anos, virou uma espécie de assombração diurna na minha rotina. Ele passava o dia inteiro sentado na varanda dele, que ficava a poucos metros da minha janela lateral. Ele usava sempre as mesmas roupas, uma camisa de botão bem gasta e um short de tactel. O que mais me incomodava não era o fato de ele estar ali, mas o que ele fazia, ou melhor, o que ele não fazia. Ele não lia um jornal, não ouvia rádio e não mexia no celular. Ele simplesmente ficava sentado em uma daquelas cadeiras de fios plásticos, as famosas cadeiras de macarrão, me encarando. Toda vez que eu olhava pela janela ou saía na varanda para pegar um pouco de ar, os olhos dele estavam em mim. No começo, eu tentei ser simpática. Dei um bom dia, fiz um aceno com a cabeça, tentei ser a vizinha educada que acabou de chegar. Ele não respondeu nenhuma vez. Nem um movimento de sobrancelha, nada. Só aquele olhar fixo que parecia atravessar o vidro da minha kitnet. Aquilo começou a acabar com o meu rendimento. Eu sentia o meu pescoço ficando duro de tanto sentir que ele não tirava o olho de mim enquanto eu tentava organizar as referências bibliográficas da tese. Chegou um ponto em que eu parei de abrir as cortinas da lateral, o que foi um erro estratégico por causa do calor. Sem a circulação de ar, a kitnet virou um forno e o suor escorria pelo meu rosto e pingava no teclado. Mas eu preferia cozinhar ali dentro do que aguentar aquele homem me monitorando. O pior foi quando eu notei o jeito que ele ficava parado sem se mexer por nada. Eu levantava para ir ao banheiro, voltava poucos minutos depois e por uma fresta da cortina eu via que ele não tinha mudado a posição das mãos ou das pernas nem 1 centímetro. Ele parecia um boneco de cera colocado ali para me policiar. Eu cheguei a comentar alto comigo mesma, reclamando da falta de privacidade, só para ver se ele reagia ao som da minha voz. Nada. Ele continuava lá, aquele velho parado que transformou o meu refúgio em um lugar onde eu me sentia o tempo todo invadida. Aquela presença imóvel foi o primeiro sinal de que aquele lugar
não tinha a paz que o anúncio prometia. A situação piorou de verdade na quarta noite. Eu já estava exausta, com a cabeça fritando por causa da tese, e só queria umas 5 horas de sono decente para conseguir render no dia seguinte. Foi quando o barulho começou. Não era um barulho de vizinho comum, tipo televisão alta ou gente conversando no portão. Era música clássica, mas não parecia vir de um rádio ou de uma caixa de som moderna. Era um som abafado, grave, que fazia o chão da minha kitnet vibrar de um jeito muito incômodo, como se o som estivesse sendo empurrado contra o solo antes de chegar aos meus ouvidos. Eu levantei da cama, tropeçando nos livros que deixei espalhados pelo chão, e fui até a janela. Olhei para a casa dele, esperando ver as luzes acesas, talvez algum sinal de que ele estivesse acordado fazendo qualquer coisa. Nada. A casa do homem estava em um escuro danado. Não tinha uma única lâmpada acesa, nem o brilho azulado de uma TV, nem o reflexo de um celular. Mas o som continuava lá, aquela melodia de piano e violinos que parecia não ter fim. O contraste era bizarro, aquela escuridão absoluta e uma musiqueira rolando num volume que não fazia sentido para alguém que morava sozinho e não tinha dado um sinal de vida a noite inteira. Tentei colocar os protetores auriculares que eu tinha trazido para estudar, mas não adiantou. O som era físico. Eu sentia a vibração no colchão, nas solas dos meus pés quando eu ficava parada. Eu cheguei a encostar a mão na parede que dividia o terreno e dava para sentir o reboco tremendo de leve. Eu ficava pensando como um senhor daquele que passava o dia sentado sem mover um músculo na varanda, decidia virar à noite ouvindo aquilo no escuro. A raiva começou a superar o cansaço. Eu rolei de um lado para o outro na cama por horas, suando, sentindo o lençol grudar no corpo por causa do calor e da irritação. O relógio marcava 2:30 e o volume parecia aumentar a cada minuto. Eu cheguei a levantar e beber uma água morna da torneira, tentando me acalmar. Mas o chiado da gravação, que parecia vir de um disco velho e arranhado, entrava na minha cabeça como uma agulha. Eu não sou uma pessoa de confronto, sempre fui de evitar briga, mas ali, naquele quarto abafado e barulhento, eu decidi que aquilo tinha chegado no limite. Eu precisava terminar meu trabalho, e aquele velho estava destruindo a minha única chance. Se o som não parasse, eu teria que ir lá resolver. Eram quase 3 horas da manhã quando eu perdi a cabeça de vez. Eu empurrei o notebook para o lado, calcei o chinelo e saí da kitnet sem nem pensar muito no que eu ia dizer. O ar do lado de fora parecia uma parede de vapor. O mormaço não dava trégua nem de madrugada. Eu caminhei até o portão dele, que era um portãozinho de ferro baixo, todo comido pela maresia. Eu não precisei nem forçar, ele estava só encostado. Eu entrei no terreno, sentindo a areia fina da calçada entrando entre os meus dedos e o chinelo, e fui direto para a porta principal da casa. A música clássica ali era alta pra caramba. Tinha uma distorção estranha, um chiado de coisa velha que parecia arranhar o tímpano. Eu dei 3 batidas fortes na madeira da porta com tanta raiva que minha mão chegou a arder. No começo ninguém respondeu e eu já estava pronta para esmurrar de novo quando o som da música baixou um pouco, mas não porque alguém desligou. Parecia que alguém tinha jogado um cobertor em cima da caixa de som. A porta abriu devagar, só um palmo. O vizinho estava ali parado na fresta. A luz da lua estava batendo de lado no rosto dele e eu dei um passo para trás na hora, por puro instinto de nojo. Ele estava com os olhos arregalados, mas não dava para ver a cor de nada. As pálpebras dele estavam entupidas de areia. Tinha areia branca, fina, acumulada nos cantos dos olhos e grudada direto na parte úmida do globo ocular, como se ele tivesse passado o dia com o rosto enfiado num monte de obra. Ele não piscava. Ele me olhava através daquela sujeira toda sem demonstrar o menor incômodo físico, enquanto um filete de água suja escorria pelo canto do olho dele, carregando uns grãos para a bochecha. "O senhor pode baixar esse som?" Eu disse com a voz meio trêmula, tentando não focar na agonia que era ver aquela areia nos olhos dele. "Eu sou a vizinha do lado, eu preciso trabalhar. Não dá para ficar com essa música nesse volume." Ele demorou para responder.
O peito dele subia e descia devagar, e eu percebi que a camisa dele também estava manchada de terra seca nos ombros. O barulho não é meu. Ele falou com uma voz arranhada, quase sem fôlego. Como não é seu? Tá vindo de dentro da sua sala, senhor. Eu tô ouvindo daqui. Eu já pedi para eles pararem, mas o barulho é dos convidados. Eles não querem ir embora. Eu fiquei sem saber o que falar. Pensei na hora que ele estava tendo algum surto, alguma demência avançada, e que eu estava ali discutindo com um homem que claramente não batia bem da cabeça. Antes que eu pudesse falar qualquer outra coisa sobre chamar a polícia ou reclamar com o dono da kitnet, ele fechou a porta na minha cara. Eu ouvi o trinco correr e o som da música clássica voltou a subir, vibrando a madeira da porta contra as minhas mãos. Eu voltei para o meu quarto trêmula, sentindo um nojo que eu não conseguia explicar, e a última coisa que eu vi antes de entrar foi ele voltando a sentar na cadeira da varanda, no escuro, com aqueles olhos cheios de areia virados para o nada. Eu não dormi mais nada depois daquilo. Fiquei sentada na cama, olhando para o notebook desligado, sentindo o suor escorrer pelo pescoço. Eu devia ter ido embora ali mesmo, pegado minhas coisas e voltado para a casa da minha mãe ou qualquer outro lugar, mas a realidade era mais dura. Eu tinha gasto o resto do meu auxílio naquele aluguel. Se eu saísse, não teria onde ficar para terminar a tese e perderia o prazo da bolsa. Eu me convenci de que ele era só um senhor doente e inofensivo, alguém que a família tinha abandonado ali para morar sozinho. No dia seguinte, o sol apareceu castigando tudo. A luz era tão forte que chegava a doer. Eu fui até a cozinha fazer um café e, pelo canto do olho, vi o movimento no terreno vizinho pela fresta da cortina. Dessa vez ele não estava sentado. O homem estava na calçada, na frente do portão dele, com um balde plástico vermelho e uma vassoura de piaçava bem velha. O que eu vi me fez esquecer o café no fogo. Ele não estava limpando a entrada. Ele estava varrendo a areia da rua, aquela areia fina e cinzenta que o vento trazia da praia, e jogando dentro do balde. Ele enchia o balde até o topo, caminhava com dificuldade até a porta da sala e despejava tudo lá dentro. 1 balde, 2 baldes, 10 baldes. Ele fazia isso com uma calma que me dava agonia. O som da palha da vassoura raspando no cimento da calçada era constante, um barulho repetido que parecia marcar o tempo da minha própria ansiedade. Ele não olhava para os lados, não parava para beber água, ignorava o calor de quase 40 graus. Em um momento ele parou perto da minha janela lateral. A cortina estava um pouco aberta e os nossos olhares se cruzaram por um segundo. Ele estava suado, a camisa colada no corpo, e a areia nos olhos dele parecia ter secado, formando uma crosta em volta das pálpebras. Ele deu uma espécie de sorriso, que foi mais uma contração de rosto, e continuou o serviço. Eu vi quando ele empurrou a porta da sala e uma nuvem de poeira subiu lá de dentro. A sala dele já não tinha mais móvel nenhum que eu pudesse ver. O que tinha eram montes e montes de areia acumulados nos cantos, subindo pelas paredes. Eu tentei me convencer de que era um transtorno de acumulação. Tem gente que guarda lixo, talvez ele guardasse areia por algum motivo bizarro na cabeça dele. Mas a frase dele da noite anterior não saía da minha cabeça. Os convidados não querem ir embora, ele tinha dito. Eu comecei a me perguntar se ele estava tentando enterrar a própria casa, ou se estava construindo um lugar para alguma coisa que eu não conseguia entender. Mesmo assim, o medo de perder o prazo da faculdade me manteve ali. Eu tranquei a porta da kitnet, fechei todas as janelas e tentei focar no texto. Mas cada vez que eu ouvia o balde batendo no chão, eu sentia que o perigo estava ficando cada vez mais perto. A noite caiu de um jeito sufocante, Dom. O ar parecia mais carregado que o normal, e o barulho de música clássica começou de novo. Só que agora tinha algo diferente. No meio dos violinos, eu comecei a ouvir vozes. Não era uma conversa clara, era aquele burburinho de muita gente falando ao mesmo tempo, sabe? Barulho de talher batendo em prato, risadas que pareciam vir debaixo d'água e um som de passos certinhos, como se tivesse uma festa de casamento rolando na casa ao lado. Só que a casa continuava no escuro absoluto. Eu tentei me tapar com o lençol.
mas o suor era tanto que eu sentia que ia desmaiar de calor e de agonia. Eu não aguentei. A curiosidade e o medo se misturaram de um jeito que eu não conseguia mais ficar parada. Eu precisava saber quem eram aqueles convidados, porque não tinha nenhum carro na rua. Ninguém tinha passado pelo portão e aquele bairro era um silêncio só, exceto pelo que vinha daquela casa. Eu saí da kitnet de novo, mas dessa vez eu não fui bater na porta. Eu fui pé ante pé, tentando não fazer a areia fazer barulho sob o meu chinelo, e cheguei perto da porta da frente dele, a mesma da noite anterior que dava direto na sala. Eu tentei a janela ao lado, mas ela não cedeu, trancada por dentro. A porta de madeira tinha aquele buraquinho da fechadura velha, bem largo. Eu me abaixei, sentindo o joelho ralar no cimento bruto da varanda, e encostei o olho na fechadura. Dom, o que eu vi ali dentro não faz sentido nenhum. A sala não tinha mais sofá, não tinha mesa, não tinha nada. O chão estava coberto por dunas enormes de areia, montes que chegavam a bater no teto em alguns cantos. E o vizinho estava sentado no meio daquilo tudo, de joelhos. Ele estava conversando com o vazio, gesticulando com as mãos sujas de terra. A música clássica e o som da festa estavam vindo de dentro dos montes de areia. Eu vi a areia vibrar. Eu vi um dos montes se mexer de leve, como se tivesse alguém por baixo tentando respirar ou se ajeitar. O homem passou a mão numa daquelas pilhas de areia, fazendo carinho, e eu ouvi uma risada feminina limpa sair direto do monte de terra. Não vinha de caixa de som, não vinha de lugar nenhum a não ser dali de dentro. Ele encostou o ouvido na areia, fechou os olhos, que ainda estavam cheios daquela crosta branca, e murmurou algo que eu conseguia entender perfeitamente. Eles estão quase prontos. Falta pouco para todo mundo subir. Naquela hora, o som da festa parou de repente. Ficou um silêncio que fez meu ouvido apitar. O vizinho parou de se mexer. Ele virou o rosto devagar, centímetro por centímetro, na direção da porta. Eu sabia que ele não tinha como me enxergar direito pelo buraquinho da fechadura, mas ele sabia que eu estava ali. Ele deu um sorriso largo, mostrando os dentes sujos de poeira, e começou a caminhar de 4 por cima da areia, vindo na direção da porta com uma velocidade que um senhor daquela idade não deveria ter. Eu me joguei para trás, caí de costas na varanda e meu único pensamento foi que eu precisava sair dali antes que o próximo balde de areia fosse para o meu terreno. Eu não esperei a porta abrir. Levantei do chão sentindo o joelho arder e corri para a minha kitnet com o corpo todo tremendo. Eu não conseguia nem colocar a chave na fechadura de primeira. As minhas mãos não obedeciam. Quando consegui entrar, eu não pensei em mala, não pensei em roupa, não pensei em nada além do meu notebook. Era a única coisa que importava naquele momento. Joguei o aparelho de qualquer jeito dentro da mochila, peguei a chave do carro em cima da mesa e saí sem nem trancar a porta atrás de mim. Quando eu estava abrindo a porta do carro, eu olhei para trás pelo vidro. O vizinho estava parado no limite do terreno dele, bem onde a areia que ele tinha espalhado pela calçada terminava. Ele não estava tentando correr atrás de mim, ele só estava lá, parado, com aquela postura de coisa morta que ele mantinha durante o dia. O que me deu mais pavor foi que a porta da sala dele estava aberta, e um rastro grosso de areia estava saindo de lá de dentro para fora, como se tivesse uma mangueira invisível ligada, despejando aquilo sem parar. Parecia que a casa estava transbordando, saturada de terra cinzenta. Eu liguei o carro e arranquei, fazendo os pneus gritarem no asfalto. Dirigi por quase 2 horas sem parar, até chegar a um posto de gasolina em uma região mais movimentada, onde tinha luz, barulho de caminhão e gente normal circulando. Eu deixei quase tudo para trás. Meus livros físicos, minhas roupas, até alguns documentos que estavam na gaveta. O dono da kitnet me ligou dias depois perguntando por que eu tinha abandonado o lugar daquele jeito. Eu só disse que tive uma emergência familiar e que ele podia ficar com o que sobrou lá dentro. Eu nunca contei a verdade para ele, nem teria como. Terminei a minha tese na biblioteca da faculdade, dormindo no sofá de amigos por um tempo. Hoje eu sou professora concursada, tenho a minha vida organizada, mas até hoje, se eu sinto o barulho de uma vassoura raspando no cimento ou se vejo um monte de areia de construção em uma obra, eu mudo de calçada.
Aquela sensação de que tinha gente viva, festejando e rindo debaixo daquela terra, me persegue. Eu não sei o que teria acontecido se eu tivesse ficado mais uma noite e, sinceramente, Dom, eu não quero nem imaginar o que ia sobrar de mim se eu virasse uma convidada daquela festa. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar.